Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do nosso querido livrinho dos médiums. Galera, cada dia que passa também já estamos chegando mais próximo de finalizar a primeira parte do livro dos médiums e entrar, na segunda parte. Bom, galera, quem não lembra, no episódio passado vimos sobre o sistema pessimista, que é onde as pessoas acreditam que todas as manifestações feitas são pelo demônio, são pelo capeta, pelo capiroto. Então foi um sistema muito interessante, onde Kardec também nos trouxe várias abordagens do porquê que não faria o mínimo de sentido em acreditar nisso, Então recomendo, se você não viu, recomendo que você volte um episódio anterior e assista. E hoje veremos, se temos o sistema pessimista, veremos hoje o sistema otimista e também veremos o sistema uniespírita. Então vamos ver o que é isso. Já deixa o seu like, tá? Já compartilha esse vídeo e comente, que me fale de onde você está falando, porque eu quero muito saber. E também depois me comenta aí qual o sistema que você achou mais interessante hoje. Também me siga no Instagram, que é @vic_raiz. E vamos para o vídeo. Vamos lá, galera. A partir do item 47 do livro dos médiuns, tá? Sistema otimista aqui, Ao lado dos sistemas que vêm nos fenômenos só a ação dos demônios, que foi o que vimos semana passada, há outros que só veem a ação dos bons espíritos. Olha só que interessante. Então, eles só acreditam que os bons espíritos vão se manifestar, Mas para ela, que deve-se ter a soberana ciência e a soberana sabedoria. Então, o que ele está falando aqui? Supõe que a alma, livre da matéria, nenhum véu mais existe para ela. E que ela deve ter a soberana ciência e a soberana sabedoria. Sua confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível. Tem sido para muitos fonte de muitas decepções. Então, galera, vamos entender uma coisa. Como que vai ser só os bons espíritos que se manifestam se, por exemplo, muitas das mensagens são mensagens negativas? São mensagens que nós vemos que não tem absolutamente nada que nos atribuem a coisas positivas. A gente vê se uma mensagem é de um espírito bom ou ruim a partir do momento, do conteúdo da mensagem. Então, se é uma mensagem que vai agregar em nossa vida, uma mensagem que vai nos ajudar, que nos vai fazer progredir, que nos vai fazer, crescer, um conselho, isso é um bom espírito, Mas não tem, de maneira alguma, galera, como atribuir todas as mensagens, todas as manifestações aos bons espíritos, tá? Então, inclusive ele deixa muito claro aqui, para muitos, essa crença é a fonte de muitas decepções. Por quê? Porque eles vão lá querendo uma mensagem de consolação, uma mensagem, de um conselho, algo positivo, e saem lá maus, porque foram mensagens negativas, foram mensagens ruins, Temos que lembrar que os espíritos nada são almas de homens desencarnados. Então, podem ser tanto almas boas, espíritos bons, quanto homens imperfeitos, espíritos ruins, Então, esse sistema, gente, é igual ao sistema pessimista. Não dá para acreditar que só espírito ruim, que só capeta se manifesta, da mesma maneira que não dá para acreditar que só os bons espíritos se manifestam. Isso não faz o mínimo de sentido, ok? Aprenderão à própria custa a desconfiar de certos espíritos, como também de certos homens. Então, gente, temos que ter o pezinho atrás, temos que ter essa malícia de identificar. Isso eu falo por mim, pra quem não sabe, eu converso com espíritos, escuto espíritos, E, gente, o tanto de espírito que tenta me enganar sempre, sabe? Então eu tive que aprender a ficar com aquele pezinho atrás, porque eu já caí em acreditar em certas coisas, em certos conselhos, em certas, por exemplo, eles falavam que eu podia fazer uma coisa, mas eu não podia fazer aquilo, não ia ser legal, E eu acreditava, porque eu não tinha essa malícia, eu não tinha essa coisa, acho que não vai dar nada demais, não vai ser nada demais. Então, os obsessores, os espíritos ruins, eles estão sempre aqui para nos atrapalhar. Então, eu tive que desenvolver essa questão de estar com o pé atrás. Então, até quando eu estou conversando com o meu mentor, eu fico o tempo todo em alerta, porque eu sei que algum obsessor pode querer tentar me atrapalhar. Ai, Vicky, mas por que os obsessores ficam falando com você? Gente, os bons espíritos permitem isso para que eu cresça, para que eu aprenda, para que eu desenvolva esse discernimento do que é bom, os bons espíritos e do que é os espíritos ruins,
tá? Por isso que é necessário que existam eles, pra gente também aprender, né? Então, isso não serve só pra mim, serve pra vocês também, né? Quando vocês foram num centro espírita, quando vocês receberem mensagem, ou médios que escutam, né, conversam com espíritos, fiquem atentos, desconfie de certos espíritos, certas mensagens, tá? Também, e aqui Kardec ainda conclui, falando como também de certos homens. Da mesma maneira que a gente desconfia dos homens, né, dos humanos, temos também que desconfiar às vezes dos espíritos, né? Porque muitos se passam de bonzinhos, muitos se passam de santinhos, né? Mas não são. Então, fiquem atentos em relação a isso. Aí, galerinha, vamos para o sistema unispírita ou monoespírita. Eu quis deixar unispírita porque eu achei que condiz mais com o que o Kardec vai falar aqui. Uma variedade do sistema otimista consiste em se crer que um só espírito se comunica com os homens e que esse espírito é o Cristo, que é o protetor da Terra. Então, ao contrário do sistema pessimista, que acreditam só em demônios, né, que só os demônios se manifestam, ao contrário do sistema otimista, que acreditam que só os bons espíritos se manifestam, esse sistema unispírita acredita que só Cristo se manifesta, ou seja, só Jesus Cristo se manifesta. Quando você vem em comunicações da baixa trivialidade, de uma grosseria revoltante, marcadas de malevolência e de maldade, seria uma profanação e uma maldade supor que elas pudessem emanar do espírito do bem por excelência. Explicam dizendo que é uma prova que um bom espírito lhe faz sofrer, ditando-lhe coisas absurdas. Então, se esse sistema, galera, acredita que só Jesus se manifesta, ou seja, só o Cristo, só o nosso mestre, né, só o governador do nosso planeta se manifesta, quando eles recebem mensagens ruins, mensagens negativas, ou seja, mensagens que nós sabemos, né, que são de espíritos obsessores, que são espíritos ruins, eles falam que é Jesus dizendo que é uma prova, que Jesus está impondo ali para nós. E isso é uma coisa interessante porque eu percebo que tem bastante pessoas que acreditam nisso, não só em Jesus. Eu tinha um familiar, galera, que eu perguntei, né, quando eu me tornei espírita, eu perguntei para essa pessoa, eu perguntei, mas o que você acha das pessoas que, por exemplo, nascem doentes, né, nascem com certas condições e outras pessoas que nascem saudáveis? Você não acha que se não existisse reencarnação, Deus seria injusto? Eu fiz essa pergunta para essa pessoa da minha família que era evangélica, que não acreditava em reencarnação. E ela pegou e simplesmente virou para mim e falou: é Deus provando a nós. Então Deus nos dá aprovações para passar. Só que ela não deu nenhum motivo. Porque também não faz sentido. Se for parar para ver, por que Deus vai nos provar? Se não tiver um motivo. E o motivo é as nossas atitudes do passado. Mas quem não acredita em reencarnação, para isso não é possível. E a gente percebe que é a mesma linha de raciocínio daqui. Então eles falam que quando eles escutam uma mensagem negativa, uma mensagem ruim, é Jesus querendo provar, né? Querendo dar provações ali para que eles possam passar. Mas por que Jesus ia querer fazer isso? Não é? Jesus é um ser maravilhoso, é nosso irmão mais velho, né? Incrível. Então por que ele faria isso? Entendeu? Não tem muito sentido. Inclusive, ele continua aqui, ó. Outros pensam que só Jesus se manifesta e que ele pode dizer coisas más para pô-los à prova. Então, não faz sentido isso também, né? O bom senso e a experiência, porque é impossível que aqueles que professam ideias tão exclusivas tenham visto tudo completamente. Então, gente, é claro que a gente tem que lembrar que toda a manifestação, né, seja boa ou seja ruim, é com a permissão de Deus, tá? A gente tem que entender isso. Então, tudo que ocorre assim, quando um espírito se manifesta, é com a permissão de Deus. E é para que a gente possa aprender, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender a discernir. Tudo que acontece em nossa vida é com permissão de Deus. Não cai uma folha sem que Deus queira. Mas é claro que temos algumas regras aí. Por exemplo, a regra do livre-arbítrio, né? Que temos nosso livre-arbítrio para poder nos escolher. Então, às vezes, a pessoa vai virar para mim e perguntar: mas eu tenho um amigo, sei lá, tem um parente que virou ladrão. Mas isso foi um livre-arbítrio dele? Não era pra ele ter feito isso, né? Obviamente. Mas Deus permite isso para que ele aprenda, né? A gente às vezes ou aprende pela dor ou aprende pelo amor. Então, essa questão aqui a gente tem que lembrar que sim, é com permissão de Deus. Mas não pode falar que toda a comunicação vai ser Jesus. Isso não faz o mínimo de sentido, galera. É tipo uma coisa lógica.
né? Claro que tem vezes sim que Jesus se manifesta, a gente já viu isso, né? O Espírito da Verdade. Mas, primeiro, o Espírito da Verdade não fala coisas ruins, coisas que não vai agregar em nossa vida, coisas que nos vai deixar mal, que nos vai fazer uma divisão. E sim, ele quer união, ele quer que a gente cresça, ele quer que a gente tenha a fraternidade e não a divisão. Então, por essa a gente já pode identificar quando é Jesus ou não. E outra, né? Por que só Jesus ia se manifestar? Você tem ótimos espíritos aí, espíritos, né? Claro que não chegaram ainda ao nível de Jesus, mas que são espíritos muito evoluídos e que nos trazem ótimas mensagens, como por exemplo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, né? Que nos deram ótimos ensinamentos, entre muitos outros. Então, assim, não dá para falar que é só Jesus que se manifesta, não é mesmo? E ainda Kardec continua aqui, ó. Mas não nos dizem por que os outros espíritos não podem se comunicar. Com o objetivo, o Espírito da Verdade viria nos enganar, apresentando-se sobre falsas aparências. Então, essas pessoas que acreditam que só Jesus pode se comunicar, além de acreditar nisso, elas não conseguem justificar o porquê que outros espíritos não podem se comunicar. Porque se você acredita que um espírito pode se comunicar, que no caso é Jesus, por que os outros não podem? O que está impedindo os outros de se comunicar? E é a questão aqui, ele fala, ó, eles não conseguem nos dizer o porquê, eles não têm uma explicação lógica, ou seja, é um sistema com falhas, é um sistema irracional, que não tem, né, como acreditar nisso. Além disso, negar a possibilidade de toda outra comunicação não é tirar ao espiritismo o que ele tem de mais suave, a consolação dos aflitos? Então, quando você nega e fala que só Jesus, né, se comunica, e no caso esse Jesus falaria várias coisas ruins, porque eles acreditam em tudo, né, então até os espíritos ruins se passariam como Jesus, não é tirar do espiritismo o que ele tem de mais suave, que é a consolação dos aflitos, porque esses espíritos de luz, como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, né, Joana de Ângeles, André Luiz, eles vêm para consolar os aflitos, eles vêm para nos dar conselhos, para, né, nos ajudar a nos dar uma luz quando às vezes nós não estamos enxergando a luz, né? E claro, Jesus também. Então, quando você se coloca, né, uma categoria que só Jesus pode se manifestar e esse Jesus ainda pode falar coisas ruins para nos provar, né? Não faz o mínimo sentido, porque é tirar do espiritismo a essência, né? Essa essência de consolação dos aflitos, né? Digamos simplesmente que tal sistema é irracional e não pode resistir a um exame sério. Ou seja, não tem, né? Já vimos aqui que temos várias e várias provas que não tem como ser só Jesus que se manifesta, né? Isso é meio óbvio. Bom, galera, hoje veremos esses dois sistemas. O próximo que veremos é o sistema multiespírita ou poliespírita. E vamos ver aqui. Eu acho que vamos trabalhar só o multiespírita porque ele é mais longo, então a gente tem que dar uma atenção maior. O nosso resuminho dessa semana, temos aqui, ó, sistema pessimista, que acreditam que todas as manifestações são feitas pelo demônio. Sistema otimista, acreditam que só os bons espíritos se manifestam. E sistema uniespírita, que inclusive tá torto isso aqui, né, galera? Deixa eu apagar isso aqui e deixar bonitinho para vocês. O sistema uniespírita acreditam que só um espírito se comunica, e esse espírito é Cristo. Então, ó, até agora, pessimista, otimista e uniespírita. E claro que vimos outros, tá, galera? Inclusive, se a gente volta aqui, tem o sistema das causas físicas, os sistemas de reflexão, sistema sonâmbulo, sistemas de alma coletiva, sistema de negação, sistema de charlatanismo, sistema de loucura, de alucinação e do músculo estalante. Então, se você não viu esses outros episódios, vai assistir. Tem a playlist aqui no canal com todos os episódios do livro dos médiuns, tá? Então vão lá, gente. Porque no final, quando terminarmos essa primeira parte, pra quem não sabe, o livro dos médiuns é composto da primeira e da segunda parte. A primeira parte, né, tirando a introdução, claro. A primeira parte é composta por 4 capítulos, né? E aí a segunda parte tem muitos mais capítulos e é composta, né, por muitos capítulos. E assim que terminarmos a primeira parte, eu farei uma avaliação, uma provinha. Você achou que você tinha se livrado de provas e de avaliação? Não, aqui
vamos ter avaliações. Eu vou colocar, né, vou fazer algumas perguntinhas, eu acho que vai ser 10 perguntas. E eu vou deixar para vocês responderem. Então vai ser como se fosse uma avaliação bimestral, uma avaliação para testar os seus conhecimentos. Porque, gente, eu não quero que aqui seja só uma coisa assim, é só um videozinho bobo. Não, gente, é um estudo sério. Eu recebo tanta mensagem das pessoas falando, eu quero desenvolver minha mediunidade, mas a pessoa não estuda, ela não se esforça, ela não se dedica. Então, através desse estudo que eu tô fazendo, eu tô tentando trazer da maneira mais leve, da maneira mais fácil de ser entendida e compreendida, com resumos, né, para que todo mundo consiga fazer. Porque eu tenho dificuldade em aprender. Então, eu quero ajudar as pessoas que também têm, como eu, né? Então, no final desse capítulo aqui, sistemas, teremos uma avaliaçãozinha. Aí eu vou deixar para vocês imprimirem ou para copiarem, né? O que vocês acharem melhor. Aí vocês respondem, claro. E aí depois a gente vê as respostas e tudo mais. Vai ser bem legal, bem divertido. E uma outra coisa que eu quero saber de vocês é se vocês querem que eu deixe disponível esses resumos que eu estou fazendo aqui para que vocês possam imprimir. A gente tem desde o capítulo 1, né, até o capítulo 4 dos sistemas. Então, quando a gente terminar, eu também posso disponibilizar todo esse resumo. Me coloquem aqui nos comentários se vocês querem, né? Porque eu não sei. Às vezes vocês já estão copiando, né? Ou, enfim, etc. Então, me coloquem aqui, tá? Comentem. Enfim, galera, hoje ficamos por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até semana que vem. Beijo, tchau!